falar rapidinho um pouco dessa relação de Chico Xavier com algumas previsões dele e a descoberta de água na Lua, que foi feita recentemente aí por parte da China, né? 330 toneladas de água presa na superfície da Lua em pequenas esferas de vidro. Já fiz vídeo falando sobre isso, recomendo que assista. Bom, essas esferas de vidro que contêm água presa dentro dela, está quase ali na superfície, um pouquinho abaixo, coberto de poeira de alguns regolitos lunares. E em 1971, Chico Xavier falou em entrevista na televisão sobre a existência de água na Lua, né? Então eu trouxe aqui esse trechinho para a gente ver e discutir um pouquinho sobre isso, e eu vou dar a minha opinião aqui sobre essa fala dele, tá? Se isso aí é uma previsão e o que ele quis dizer com isso, e em cima também do contexto da época. Vou dar play aqui e vamos assistir. Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência. Essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio. Uma pausa aqui só rapidinho para falar que ele já estava falando que isso não era um sonho da ciência, a ciência já estava trabalhando para isso. Então, lembrando que em 1971 estava no ápice da missão Apollo, o ser humano já tinha ido para a Lua, a NASA já tinha mandado alguns astronautas para lá, já estava entrando com um interesse científico em explorar e tentar futuramente talvez construir uma base científica na Lua. Então, o Chico Xavier traz dentro desse contexto esse interesse da ciência nisso. Então, a ciência já estava trabalhando para que isso se tornasse possível, da gente futuramente conseguir construir uma estação na Lua. E vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo lunar. Provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo. Ou seja, para que fosse possível construir uma base espacial na Lua, a gente precisa ter necessariamente água. Então, em relação à gravidade da Lua, ao campo magnético, né, que é ausente e isso permite que muita radiação do Sol atinja a superfície e frite tudo que está ali, né, que seria completamente inóspito para nós seres humanos, nós poderíamos criar estufas, que é o que ele citou, com a fabricação de vidro, fabricação de plástico, todas essas coisas na Lua, para que pudesse ser construída ali uma base, uma instalação científica para que nós pudéssemos permanecer no solo da Lua. Mas para isso, um dos recursos básicos e mais essenciais de todos é a presença de água. E não teria como a gente levar água daqui da Terra para a Lua. Então, como uma suposição científica de Chico Xavier, para que fosse possível a gente construir uma base científica na Lua, colonizar a Lua, nós precisaríamos ter água lá. Então, para ter água na Lua, essa água deveria vir da superfície da Lua. Bom, a Lua já se sabe há muito tempo que é um mundo rochoso, assim como a Terra. Então, da mesma forma que a gente consegue encontrar água um pouco abaixo das camadas da superfície da Terra, poderíamos talvez encontrar água na Lua. Isso ainda era completamente algo obscuro. A gente não sabia se existia água ou não na Lua, tá? Isso é uma coisa muito recente. Mas existia essa possibilidade. E para que fosse possível construir uma base na Lua, essa possibilidade deveria se tornar realidade, da forma que fosse. Então, ele trouxe isso como provavelmente como uma possibilidade, com base em todo esse contexto da época e desses interesses científicos e das pesquisas que já estavam sendo feitas, essa água poderia ser produzida e ainda pode ser produzida da forma que for, né? Então, se fosse possível encontrar na Lua moléculas de hidrogênio, moléculas de oxigênio, para que pudesse combiná-las e transformar em água, teríamos então água na Lua. A água, sim, seria uma missão da ciência e tentar fazer com que a água se tornasse realidade na Lua de alguma forma que fosse, e acabou sendo descoberto dessa forma aí em pequenas esferas de vidro. Então, ao meu ver, essa posição de Chico Xavier poderia não ser aplicada a uma mensagem espiritual, e sim uma previsão baseada em acontecimentos que já vinham sendo feitos desde aquela época, tá? Como eu disse aqui para vocês, em pleno ápice da missão Apollo da NASA. Bom, então é isso. Esse vídeo foi só para esclarecer esse pontinho aí mesmo. Com todo respeito a todos os tipos de crença, tá? Então, essa foi uma entrevista que Chico Xavier deu para a TV, programa Pinga Fogo. Vídeo você consegue achar no YouTube facilmente, Chico Xavier Pinga Fogo 1981. Deixa aí nos comentários o que você acha dessas falas de Chico Xavier, o que você acha sobre a descoberta de água na Lua. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu!